Olá, estamos mais uma vez aqui com o programa Direito em Sua Casa, né? Um programa que leva a informação jurídica até você. E novamente com esse grande profissional que é o professor Adriano, professor de Direito do Uni Dom Bosco. Satisfação imensa recebê-lo novamente, professor. E rapidamente aqui eu até vou dizer que é mestre em processo civil, é graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná desde 2001. Possui 3 especializações, é o coordenador da pós-graduação Lato Sensu, lá do Uni Dom Bosco, advogado atuante, militante, enfim, um profissional do mais alto gabarito e que vem hoje aí para falar, né, sobre a questão da regularização de imóveis, que é um assunto que chama tanto a atenção. Mas, professor, obrigado mais uma vez aí por estar conosco. Eu é que agradeço o convite, professor de César, de mais uma vez ter essa oportunidade de conversar com essa audiência tão qualificada daqui de Araucária, enfim, de quem mais estiver nos assistindo nesse momento. Eu agradeço, né? Eu agradeço, com certeza todos aqueles que puderem aí nos assistir vão agradecer também. Mas já para a gente iniciar nosso bate-papo aqui, o que seria um imóvel irregular? Né? Para que a gente possa depois falar na sua regularização, né? O que seria esse imóvel irregular? Eu acho que essa é a pergunta principal e a mais importante de todas. Porque eu tenho certeza absoluta de que muitas das pessoas que estão nos assistindo nesse momento não sabem que o seu imóvel talvez esteja irregular. E o que é, então, este imóvel irregular? Bom, antes de responder, eu acho que é importantíssimo nós destacarmos, até para fundamental que eu acabei de dizer, que uma pesquisa recente disse que 60% dos imóveis no Brasil estão irregulares. Isso dá mais ou menos 40 milhões de imóveis irregulares. E todo dia, novos imóveis irregulares surgem por conta dessa expansão imobiliária que nós ainda vivemos. Muito bem, o imóvel irregular é aquele que não tem a sua documentação adequada. Muitas pessoas acreditam que ter um contrato, né, ou a escritura, chamada escritura, ou ter o contrato de compra e venda, aquele chamado contrato de gaveta, já é o suficiente para ter a propriedade, sendo que não é isso que acontece. Né? Juridicamente falando, para que você seja proprietário do imóvel, o seu nome tem que estar gravado na matrícula do imóvel. A matrícula é como se fosse a carteira de identidade. Todos nós temos uma CNH, temos uma carteira de identidade e ali estão os nossos dados, o nosso RG, o nosso nome completo, quem são os nossos pais, a cidade em que nós nascemos. A matrícula do imóvel, que fica lá no registro de imóveis, ela também tem todas as características daquele imóvel. Quantos metros de frente, quantos metros de fundo, faz fronteira com quais imóveis, está localizado em qual região. E tudo o que acontece com esse imóvel vai sendo transcrito nessa matrícula, em forma de averbações. Então, para que o seu imóvel esteja regular, primeiro, é preciso que você tenha o teu nome na matrícula. Tendo o seu nome na matrícula, é preciso que a matrícula seja uma fotografia real do seu imóvel. O que eu quero dizer com isso? Que é importante que o proprietário seja o mesmo que está na matrícula. Não adianta você ser dono e o teu nome não estar na matrícula. Outra coisa, o tamanho do imóvel, por exemplo, as características do imóvel têm que estar adequadamente descritas na matrícula. Se nada disso estiver correto, o seu imóvel é irregular. Ah, mas o meu imóvel não tem matrícula. Então você precisa providenciar uma matrícula. E para isso é preciso consultar um advogado para verificar a viabilidade de uma ação de uso capião. E com a ação de uso capião é possível abrir uma matrícula para aquele imóvel e assim trazer a segurança jurídica para as pessoas em relação à propriedade daquele bem. Perfeito, professor. Mas já aproveitando esse gancho aí, quais que são os riscos iminentes dessa não regularização do imóvel? Veja, o primeiro ponto é que um imóvel irregular ele não tem o mesmo valor de mercado que um imóvel regular. Em alguns casos, professor de César, a regularização do imóvel pode valorizar em até 100% o valor do imóvel. Então, se a pessoa tem lá um terreninho, uma casinha que vale 150 mil reais, a depender das circunstâncias, se ela tiver com a documentação em ordem,
esse imóvel pode dobrar de valor, pode chegar a 300 mil reais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que imóveis regulares conseguem financiamento. Então, o próprio proprietário, eventualmente, pode obter um financiamento para construir alguma benfeitoria no seu terreno e, com isso, dar o próprio imóvel como garantia, ou, eventualmente, aquele que for comprar o imóvel e não puder pagar à vista, que é o que acontece na maioria dos casos, ele consegue obter um financiamento bancário tendo aquele imóvel vinculado como garantia. Então, esses são os principais aspectos. De trazer a possibilidade do financiamento. Outra coisa, no caso de falecimento, todo mundo sabe que os bens se transmitem para os herdeiros, isso é feito por meio de um processo chamado inventário. Se os bens estiverem todos regularizados, o inventário vai ser muito mais simples de ser feito. Tão simples que, se todos forem maiores e não houver conflito, pode ser feito de maneira extrajudicial, por escritura pública. Então é muito mais rápido, muito mais célere. Dentre outras coisas, né? Mas eu acho que esses são os pontos principais. Uma pergunta que eu queria lhe fazer, acho que já respondeu em parte ela aí, como é que se dá, né, esse processo de regularização? Falou da questão da usucapião. Existe uma outra maneira de se buscar essa regularização desse imóvel? Sim. Quanto à obtenção da documentação de propriedade, isso pode ser feito por meio de uma usucapião ou por meio de uma adjudicação compulsória. Tanto uma quanto outra podem ser feitas hoje de forma judicial ou extrajudicial. Muito bem, qual a diferença? O extrajudicial, quando não há conflito e as características do caso, as particularidades do caso permitem, por exemplo, no caso da adjudicação compulsória, existe um contrato firmado entre comprador e vendedor, esse contrato não tem o direito de arrependimento e esse contrato tem a prova da quitação do contrato. E aí, por alguma razão, não se consegue lavrar a escritura pública, ou talvez até por recusa do vendedor, ou porque o vendedor desapareceu. Neste caso, é possível que você, por meio de um advogado, num cartório próprio, né, de forma extrajudicial, busque a adjudicação. Com isso, será lavrado um documento que tem força de escritura pública, que vai permitir, então, a averbação desse documento na matrícula do imóvel, para que a propriedade seja, então, registrada em nome do comprador. Agora, se esse imóvel não tem matrícula, aí não é possível fazer a adjudicação. Ou, se por outro lado, mesmo que não tenha havido pagamento, porque a usucapião, professor de César, ela acontece tanto nas hipóteses em que a pessoa está de boa fé e tem justo título, que a gente chama, né, um documento que demonstra que aquela pessoa está na posse daquele bem por uma razão lícita, e ela está ali por um determinado prazo de tempo, por exemplo, 10 anos em alguns casos, ou 15 anos nas hipóteses em que não há justo título e que não há boa fé, ela pode, por meio de um advogado, buscar judicialmente que o Poder Judiciário declare aquela pessoa como proprietária. Né? A diferença também, além dessas questões de natureza material e das exigências, é o prazo. Obviamente, uma adjudicação compulsória ou uma usucapião feitos de forma judicial pode levar 4, 5, 6 anos, a depender da situação concreta. Ao passo que feito de maneira extrajudicial, em torno de 4, 5, 6 meses, a depender das circunstâncias concretas. Então é mais rápido, é mais barato, é mais célere. Até fazendo um parêntese, o que me parece é que tão somente uma escritura pública não garante todos os direitos dessa pessoa, né? Precisaria realmente fazer o registro, né, junto ao cartório de registro de imóveis, para que possa se salvaguardar de qualquer tipo de... Perfeito. Não basta ter um documento feito no cartório, por um documento público, a escritura, não basta ter um contrato particular feito e assinado por testemunhas, que muitas vezes são chamados de contratos de gaveta. É preciso que quem está comprando, quem pagou, quem é o proprietário, de fato tenha o seu nome lá na matrícula do imóvel. Para saber se o seu imóvel tem matrícula, você tem que procurar o cartório de registro de imóveis da região, né, e lá se informar a partir do endereço, a partir dos dados do carnê do IPTU ou mesmo do ITR, qual se tem matrícula e qual é o cartório de registro de imóveis que tem competência em relação àquela determinada região. Tá? Além disso, professor de César, uma outra questão não é só a propriedade que torna o imóvel irregular.
Se você constrói no seu terreno e você não tem, por exemplo, o habite da prefeitura, o teu imóvel está irregular. Porque a construção que você faz, além de ter o habite, ela precisa ser averbada também na matrícula. Então você precisa buscar aí um arquiteto, um advogado, para verificar, ou um engenheiro, para verificar na prefeitura de que maneira você consegue ter o habite e com isso averbar essa construção, essa obra, essa benfeitoria a mais que foi feita na matrícula. Porque o que acontece? Se a fotografia, eu volto, acho que o exemplo da fotografia ele é muito didático, né? Se a fotografia, que é o registro, não corresponder à realidade do imóvel, você pode ter dificuldades na hora de conseguir, por exemplo, um financiamento, né? Eu tenho 400 metros quadrados construídos, mas só 200 metros estão averbados. Na hora de você buscar um financiamento, o financiamento vai ser calculado só sobre os 200 metros. Não se levará em conta a obra como um todo. Perfeito. Não, bastante esclarecedor. Essa situação toda colocada, ela funciona tanto para o imóvel urbano quanto para o imóvel rural. Existe alguma particularidade em relação ao imóvel rural? Sim. Em relação ao imóvel rural, além das exigências tradicionais de ter matrícula, ele precisa, a depender do tamanho do imóvel, do registro no INCRA e do registro no CAR. Isso é fundamental. Em alguns casos também é necessário o chamado georreferenciamento. Então, é importante, é difícil falar de todas essas particularidades numa conversa mais informal e tão rápida, mas é importante que as pessoas, se tiverem dúvidas, procurem um advogado da sua confiança para verificar se o seu imóvel rural precisa de georreferenciamento, se ele precisa da inscrição no INCRA, se ele está inscrito no CAR e se ele tem matrícula, enfim, se está tudo em conformidade com o que a legislação exige. Hoje em dia se fala muito na questão do planejamento sucessório, né? Tem se ganhado cada vez mais corpo tudo isso. E para que haja efetivamente esse planejamento sucessório, que se efetive isso, mais do que nunca precisa estar regularizado todos esses imóveis. Sim, né? Sim. Culturalmente, professor de César, nós brasileiros, acho que os latinos de uma forma geral, nós não temos o hábito de pensar na morte, né? Diferente de outras culturas. E isso é algo essencial, porque você pensar na tua sucessão, pensar no planejamento sucessório de maneira a deixar o mínimo, porque assim, a ideia do planejamento sucessório é você não deixar tantos problemas a serem resolvidos. As coisas já ficam organizadas de tal forma que os herdeiros possam ter as menores dificuldades possíveis para poderem usufruir daquele patrimônio, se essa for a vontade também, né? Obviamente, do titular dos bens. Falou aí de vários benefícios, né, que nós podemos contar aí com essa regularização. Nós podemos falar em ganho social com essas regularizações? De que forma nós poderíamos falar, né, porque isso também vem à tona, né, num aspecto mais amplo, né? Quais seriam esses ganhos sociais aí da regularização imobiliária? Professor de César, isso sem dúvida nenhuma traz a promoção de riquezas, porque imóveis regulares permitem uma melhor circulação de riqueza. E o que eu quero dizer com circulação de riqueza? Compra e venda, financiamentos, isso movimenta o mercado imobiliário. E movimenta o mercado imobiliário de uma maneira segura, porque os bancos podem conceder financiamento, as pessoas podem pedir financiamento, compradores podem adquirir imóveis com segurança, vendedores venderão seus imóveis com a segurança de que irão receber. Então isso promove o crescimento da sociedade como um todo, isso gera riqueza, isso gera trabalho para imobiliárias, gera trabalho para advogados, enfim, eu acho que esse é o principal ganho, sem contar na questão do que a gente chama de segurança jurídica. O que é segurança jurídica? É você poder, como o professor de César acabou de dizer, garantir para os teus dependentes que a passagem, enfim, quando houver o óbito, que os bens sejam transmitidos de uma maneira segura, que a família possa usufruir desse patrimônio de uma forma segura. Acho que é mais ou menos nesse sentido. Perfeito, né? Muito esclarecedor, como sempre. E já partindo aí, né, para o nosso final de bate-papo aí, mas é sempre muito esclarecedor. Aquele que quer dar o primeiro passo para regularizar o seu imóvel,
o que ele precisa fazer? Além de procurar, obviamente, o seu advogado, aí, procurar o professor Adriano para fazer a regularização, o que ele precisa fazer, né, num primeiro momento para ter essa regularização? A primeira coisa, professor de César, e não é puxar a sardinha para a nossa brasa, é porque diante de tantas questões burocráticas que nós temos no nosso país, felizmente ou infelizmente, a figura do advogado ela é essencial e indispensável para a administração da justiça. Então a primeira coisa de fato é procurar um advogado, porque somente um advogado especializado em regularização de imóveis, em direito imobiliário, poderá dizer, analisando os documentos que a pessoa vai levar, marque uma consulta, leve os documentos que você tem para essa consulta, e somente um advogado poderá dizer se esse imóvel está ou não está irregular. E a partir disso podem surgir inúmeras possibilidades de regularização, né? A primeira delas é o advogado dizer, não, fique tranquilo, teu imóvel está regular, está aqui o teu nome, está na matrícula do imóvel, a tua construção está devidamente averbada, aqui está tudo certo, não se preocupe. Ou, a partir do que for identificado, vai poder traçar uma série de ações que podem ser feitas para tornar aquele imóvel irregular. E com isso, eu acho que essa é a grande questão, né, que nós já tratamos, é a valorização que esse imóvel terá por conta de estar regularizado, o que traz benefícios para todo mundo. Isso, sem dúvida alguma, facilita para a pessoa, caso de venda, facilita no momento do falecimento dessa pessoa, para que os sucessores, né, possam efetivamente estar herdando, né, esses bens. E realmente é um tema aí que chama muito atenção. O número de propriedades irregulares do Brasil é algo muito grande. Sim. Né? É como nós comentamos, muitas pessoas sequer sabem que estão residindo ou que estão utilizando um imóvel irregular. E com isso está deixando dinheiro na mesa. Perfeitamente, professor. Olha, eu agradeço mais uma vez aí a sua vinda, sempre muito esclarecedora, né? Eu sei que as atividades como advogado, como professor, como pai, tomam um tempo enorme, né? E mesmo assim arrumou aí um espaço na sua agenda para estar conosco mais uma vez, o que eu agradeço muito. E aqui o Jornal Popular, né, o programa Direito em Sua Casa, sempre vai estar de portas abertas para recebê-lo. Claro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Claro, professor de César, eu agradeço e eu espero que os nossos colegas advogados, certamente eles têm essa compreensão de que a ideia do seu programa é levar todas essas informações da maneira mais simplificada possível para as centenas, milhares de pessoas que nos assistem e que não têm esse conhecimento. Então, é claro, aqui a gente fala escritura, fala matrícula. Para nós, advogados, isso é uma nomenclatura que nos é muito fácil de compreender, mas nem todo mundo sabe essa diferença, né? Então, quem tiver dúvida, procure seu advogado. Quem também, eventualmente, quiser me procurar, eu terei prazer em esclarecer. O meu Instagram é o @AdrianoBarbosaADV e o meu e-mail é adriano@adrianoadvogado.com.br. Perfeito, professor. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. E esse é o programa Direito em Sua Casa, o programa que leva a informação jurídica até você. Venha caminhar conosco sempre. Muito obrigado.